Olá, meu nome é Emerson Carvalho e no vídeo de hoje vamos analisar alguns indicadores macroeconômicos e com isso tentar responder a pergunta se estamos ou não passando por uma boa fase para se expor a investimentos de renda variável. Então vem comigo. Esse estudo eu preparei no dia 2 de março de 2021, então se você estiver assistindo esse vídeo com muito tempo de atraso, pode ser que algumas informações já estejam em descompasso com a economia real que você esteja vivendo. E para começar, gostaria de ler com vocês uma frase que diz o seguinte: é fácil viver no mundo de acordo com a opinião do mundo. É fácil na solidão viver de acordo com a nossa própria opinião. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão. Essa frase é do Emerson, mas é outro Emerson, não sou eu. E por que essa frase tem muito a ver com o nosso conteúdo? Porque aqui o objetivo é analisar dados e fatos para tomarmos uma decisão de investimento e não analisarmos psicologia, como o mercado está se comportando, como a mídia está se comportando. A mídia está apavorada com a bolsa caindo. Normalmente quem investe muito com base em notícias vai comprar quando a ação já está muito cara e vai vender quando a ação está muito barata. E é justamente o contrário que queremos: comprar ação barata e vender ação cara. Como diz Warren Buffett, comprar ao som de trovões e vender ao canto de passarinhos. Então isso é o que nos permite fazer analisando alguns indicadores macroeconômicos. Então aqui o primeiro indicador que vamos analisar é o PIB. Vemos aqui que na pandemia houve uma grande queda e aqui mais recentemente também uma queda, que pode corresponder à queda na bolsa que estamos vendo nos últimos dias. Só que aqui vemos que estamos observando o PIB nominal, ou seja, o PIB corrente. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui em 2006, se o pão custava R$6 e hoje está custando 10, essa inflação já faz com que haja uma subida aqui na linha do PIB. Então, o que seria o ideal? Observarmos o PIB real ou o PIB sobre a ótica dos valores constantes. Ou seja, é adotado um preço fixo aqui e vamos ver se realmente o PIB aumentou, aumentando a sua produção e não simplesmente aumentando sua inflação, que não é indicado, né? Não é sadio para uma economia que ela aumente o PIB com base em inflação, mas sim que ela aumente o PIB com base na produção. Aqui temos outro indicador, que é o indicador que é o valor das empresas listadas em bolsa. Vemos aqui nos últimos anos cresceu bastante, só que esse indicador também temos que saber analisar. Por quê? O que acontece quando existem momentos de muito IPO na bolsa de valores, ou seja, que muitas empresas abrem capital na bolsa de valores. Esse valor de mercado das empresas listadas, elas tendem a subir, ou seja, ele pode também criar ruído nesse indicador. E a junção do PIB com esse valor de mercado das empresas listadas na bolsa, ela é um indicador que o Warren Buffett gosta muito de usar e que realmente faz sentido. Por quê? Porque o PIB ele tem que subir, aliás, o valor de mercado das empresas na bolsa, ele deveria subir de acordo com o PIB. Quanto maior o PIB, maior o valor de mercado das empresas. Quanto maior o valor de mercado das empresas na bolsa, maior o PIB. E se isso acontece de forma descompassada, pode ser um indicador também de crises, de momentos para se investir ou não se investir. Mas, claro, temos que saber analisar esses ruídos. Como, por exemplo, em 2020, foram realizados 28 IPOs na Bolsa Brasileira, maior número desde 2007. Então, colaborando com essa informação que temos que saber analisar o ruído. Outro indicador aqui que se mostrou consistente ao longo de muitos anos, né? Dos últimos 50 anos, se não me engano, diferencial de juros entre os títulos de 10 anos e de 3 meses, ou seja, é feito uma relação
sobre o juros pago de um título de 10 anos e de 3 meses. Lembrando que aqui essa informação é do Banco Central norte-americano, né, do Fed. E aqui nós analisamos que essas colunas cinzas, que são momentos de crise, aqui na pandemia, né, 2020, quando a relação desses dois títulos ficou abaixo da linha zero, ele sempre acertou momentos pré-crise, né, que logo aconteceria uma crise. Por que que isso acontece? Acontece basicamente pela busca por liquidez nos títulos de curto prazo. Os agentes de mercado querem ficar líquidos, então a baixa procura por esses títulos faz com que o preço diminua, fazendo com que os juros aumente. E segundo ponto, nos títulos de longo prazo é a busca por segurança, que é a maior busca por títulos de longo prazo, fazendo com que o preço aumente e fazendo com que os juros diminua. Então aqui para ficar mais claro para você entender como que essa relação funciona, lembrando que lá esses títulos são pré-fixados, eu vou explicar aqui na lousa para você. Lembrando, títulos pré-fixados. Esse funcionamento é de um título pré-fixado, ou seja, que você compra hoje e sabe exatamente quanto que você vai ganhar no futuro. Independente se a inflação vai subir ou se a inflação vai cair, se o CDI vai subir, se o CDI vai cair. E aqui, países de terceiro mundo que têm grande volatilidade na sua inflação, igual o Brasil, nós tendemos a optar mais por investimentos pós-fixados. Mas países de primeiro mundo, sua grande maioria são investimentos pré-fixados. Então aqui um exemplo de um título pré-fixado hoje, se eu comprar ele por R$800, um título por 4 anos, no final ele tem que me dar R$1.000. Então esses R$1.000 já pré-estipulado, eu estou comprando por 800 e os 4 anos também já pré-estipulado. Ou seja, para ele chegar no R$1.000 ele tem que me render 5,74% ao ano. Imagine que o preço do título caia para R$750, eu compre ele a esse valor. Para ele chegar nos mesmos R$1.000, ele tem que me render 7,46% ao ano. E se ele diminuir para R$700, tem que me render 9,33% ao ano. Então, como vimos, a baixa liquidez, a baixa procura faz com que o preço caia e a taxa de juros aumente. E o inverso para um título de longo prazo também é verdadeiro. Um título sendo negociado a R$700, a procura dele acaba sendo muita pela busca por segurança, então o preço dele aumenta, fazendo com que os juros diminua. Então, pensando numa economia normal, um título para um prazo menor, ele pagaria uma taxa de juros menor do que um título para um prazo muito maior. Por exemplo, 20 ou 30 anos, teria que me pagar uma taxa de juros muito maior. Só que o que acontece em momentos pré-crise? A busca por a baixa procura por títulos de curto prazo, ou até muitos investidores querendo vender esse título no mercado secundário, faz com que o preço diminua, ou seja, a taxa de juros aumenta. Lembrando que o preço diminui, a taxa de juros aumenta. Então isso aqui são taxas de juros. Então a taxa de juros vai aumentar no título de curto prazo. E o de longo prazo é o inverso. Muita procura faz com que o preço do título aumente e a taxa de juros diminua. Então é exatamente isso que vemos aqui. Abaixo dessa linha zero, nos mostra momentos em que o título de curto prazo ficou com uma rentabilidade, com uma taxa de juros maior do que um título de longo prazo. Aqui é o mesmo racional, porém com um diferencial de taxa de juros entre a taxa interbancária de Londres e um título americano de 3 meses. Então, o mesmo racional, porém com maior ruído, né? Esse aqui é o mesmo racional, porém em taxa de juros. O que acontece? Aqui, um ano atrás, vemos que a taxa de juros era praticamente a mesma para um título de 6 meses ou para um título de 30 anos. A diferença era muito pouca. E agora, momentos pós-crise, ou estamos saindo da crise, ou tendendo a isso, um título de 6 meses ele vai me pagar muito menos juros do que um título para 20, 30 anos, o que seria o normal de uma economia. Correto? Então essa é a famosa
inversão da taxa de juros. Se você muito ouviu falar sobre a inversão, a tal inversão da taxa de juros, e nunca entendeu o que é realmente isso. Quando um título de longo prazo ele começa a inverter com a linha de um título de curto prazo. E aqui outro indicador também muito interessante, muito comum no cotidiano, mas que poucas pessoas sabem interpretar, é a taxa de desemprego. Momentos de taxa de desemprego alta, ela tende a diminuir, fazendo com que a economia cresça. Em momentos de taxa de desemprego baixa, nos mostra uma possível crise vindo pela frente. Então, quando vemos em jornais, revistas, a taxa de desemprego está nos seus menores índices históricos. Muitas pessoas ficam felizes com isso, só que isso é um indicador antecedente que uma crise pode estar chegando. E por que isso acontece? Por que isso é bom para a economia depois, para ela se recuperar uma taxa de desemprego alta? Imagine lei da procura e oferta padrão. O empresário tendo muita mão de obra, ele pode pagar menos por essa mão de obra, porque os trabalhadores estarão brigando por esse emprego. Então o empresário ele tem mais possibilidade para crescer, expandir, produzir mais. E podemos fazer analogia até com o fruto. Quando o fruto está maduro, qual que é o próximo caminho para ele? Apodrecer. Então, uma economia com baixa taxa de desemprego, qual que é o próximo passo? Não vai zerar, ou se ela já estiver próximo de zero, qual que é o próximo caminho? É que ela aumente a taxa de desemprego em uma possível crise. Então, aqui, devemos observar, é o melhor momento para investir sobre a ótica global, somado a grandes oportunidades no mercado local, com empresas sendo negociadas a preços historicamente baixos. Então, como vimos nos indicadores, pode sim ser um bom momento para se investir sobre a ótica global e sobre a ótica local também. Existem empresas no Brasil sendo negociadas a múltiplos extremamente baixos, a valores extremamente baixos. Então, pode sim ser um bom momento para se investir, porém, o risco político ele existe, só que também a pessoa que deixa de investir em renda variável com medo, às vezes, de um risco político, de uma maior inflação, e deixa seu dinheiro na renda fixa, ela também não está tomando a melhor decisão. Ou seja, investir em renda fixa não é uma solução adequada para proteger seu patrimônio em momentos de crise. Até porque, quando passamos por uma crise, as empresas são as primeiras a ajustarem o seu valor no preço dos produtos, diferente de um investimento de renda fixa, talvez atrelada ao IPCA, que isso é tudo feito com um atraso muito maior do que a empresa consegue fazer. Já percebeu quando seu salário é ajustado? O preço do produto ele já aumentou faz muito tempo. Ou seja, você ser proprietário dessa empresa pode ser muito mais vantajoso do que ter seu investimento parado em uma renda fixa, mesmo em momentos de crise. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês também meu serviço de gestão patrimonial e administração de carteira, que nada mais é do que para aquelas pessoas ou que não sabem ou que não têm tempo para investir na bolsa, ou às vezes aquela pessoa até que sabe, mas não se sente confiante em realizar seus investimentos por ela mesma. Então aqui é um serviço onde eu administro a sua carteira na sua própria conta na corretora, que nós podemos abrir junto. Você senta do meu lado, nós abrimos essa conta na corretora com você. E se você se interessou por essa prestação de serviço, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu apresento como que é feita essa prestação de serviço, quais são os custos, quais são os benefícios em comparação, por exemplo, a um fundo de investimento em ações, por que a carteira administrada ela acaba se tornando mais benéfica no longo prazo. Então, se você se interessou, assista o próximo vídeo, que ali eu vou contar em detalhes os benefícios dessa prestação de serviço para você, que às vezes não tem tempo, já tem um serviço que exige dedicação sua, ou que não se sente confiante para começar a investir por você mesmo, a escolher quais ações comprar, quando vender. Então a carteira de ações não é simplesmente você comprar e vender ações, é você ter um entendimento macro e a partir do entendimento macroeconômico você focar no conhecimento microeconômico, escolhendo as melhores empresas
para aquela fase, para aquele ciclo econômico em que você está. Então, se você se interessa por isso, você quer fazer o seu patrimônio rentabilizar muito mais do que numa renda fixa, por exemplo, não deixe de assistir esse vídeo. E por esse vídeo é isso, espero que tenha ficado claro como que decisões de investimento devem ser tomadas. Não é por senso comum, não é por noticiário, e sim por fatos, por interpretação de alguns indicadores macroeconômicos, chegando até em alguns indicadores microeconômicos. Então, por esse vídeo é isso e até mais.